Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar então agora do detector semicondutores, né? É o último detector que nós vamos falar no nosso curso. Esse detector então ele funciona como uma câmera de ionização de estado sólido, ou seja, a radiação incidente interage com o meio e produz íons, né? Então, as duas principais vantagens desse detector são a alta densidade do meio, né? A alta densidade do meio aumenta o número de interações, né, com que ocorre nos seus volumes sensíveis, né, pela produção de íons aqui na interação da radiação com esse meio sensível. Então, o número de pares de íons formados por energia na radiação incidente é maior, pois a energia de ionização dos semicondutores é da ordem de 3,5 eletronvolts, que é muito menor do que dos detectores a gás, né, que gira em torno aí de 30 a 35 eletronvolts que a gente viu nas aulas anteriores. Então no início da década aí de 1960, eles eram chamados aí de contadores de cristais, né? E atualmente amplamente utilizados, né, na comunidade, denominados aí detectores de diodos semicondutores ou detectores de estado sólido. Esse último nome aqui, detector de estado sólido, ele se confunde bastante porque outros detectores utilizam o estado sólido, né, como é o caso dos cintiladores que nós vimos na aula anterior, e podem ser aí então de estado sólido também. Então é um nome não muito convencional porque se confunde aí com os cintiladores, né? Mas se mantém o nome como os detectores de estado sólido ou semicondutores simplesmente, né? Então nós vimos lá quando a gente estava falando de cintiladores da banda que os semicondutores produzem, né? Ou seja, nós temos aí duas bandas intermediárias, né, entre o isolante e o condutor, que nós chamamos de banda de valência e banda de condução, e entre elas aqui tem uma região proibida, né, que é o que nós chamamos de gap de energia. Então, os semicondutores ele é mais ou menos da mesma forma, ou seja, ele tem uma banda de condução, uma banda de valência e uma energia aqui, né, de energia de gap, ou seja, uma região proibida aqui. Então, o que diferencia o semicondutor do isolante é exatamente o tamanho dessa região proibida aqui, que é a energia de gap, né? Então, para o isolante, ela gira em torno aí de 5 ou mais eletronvolts, enquanto nos semicondutores ela está aí de 1 eletronvolts para baixo, né? Ou seja, 1, alguma coisa para baixo. Então é uma banda bem menor, né? Ou seja, então essa banda, a banda de valência, ela vai estar mais próxima aqui da banda de condução, gerando aí menor energia para os elétrons sair da banda de valência e para a banda de condução, né? Então, quando o semicondutor absorve energia, e por exemplo, por aplicação de um potencial elétrico ou por aumento da temperatura, né, os elétrons da banda de valência ele podem migrar para a banda de condução, formando pares de elétrons livres, né, e vacâncias ou buracos. Nós vamos chamar aí elétrons livres de BC e buracos de BV, né? Ou seja, então, como a largura da banda proibida é menor do que nos isolantes que a gente viu ali atrás, então é possível criar aí pares de elétrons buracos mais facilmente do que nos isolantes, né? Então, os deslocamentos dos elétrons e dos buracos sobre o efeito de uma diferença de potencial são em direção opostas, né? Ou seja, o buraco se comporta como uma carga positiva, né? Então ele se comporta de uma forma diferente do que um elétron livre, né? Então a mobilidade acontece, seja nesse tipo de material, ou seja, a diferença de mobilidade dos elétrons e dos buracos é muito menor do que a diferença entre os elétrons e os íons positivos, né,
que foram produzidos lá nos detectores a gás, né? Então aqui nós temos aqui a mobilidade, nós chamamos de ME, MB, né? Seja os coeficientes de mobilidade do silício e do germânio, que são dois tipos de semicondutores, né? Então aqui para o silício e aqui para o germânio, né? Então aqui as temperaturas diferentes, você vê que tem mobilidades diferentes aqui, né? Então, portanto, diferentemente do que ocorre nos detectores a gás, que nós vimos nas aulas anteriores, nos semicondutores, os sinais gerados são normalmente resultados da coleta das cargas de ambos esses sinais, né? Então, no silício e no germânio, nós temos aqui são os materiais mais comuns, né, dos semicondutores, silício e germânio. As características deles, ou seja, o silício ele tem um número atômico igual a 14, enquanto o germânio aqui tem um número atômico a 32, né? Então, aqui a energia de gap, ou seja, a energia de valência ali, né? A região proibida aqui no silício a uma temperatura de 300 Kelvin é em torno de 1,115, enquanto no germânio é 0,665 eletronvolts, ou seja, muito menor aqui, ou seja, significa que o germânio tem uma eficiência muito maior para funcionar como um detector, né? Ou seja, ó, a 0 graus Kelvin, olha só, no silício essa banda fica em torno de 1,165, enquanto no germânio fica 0,746 eletronvolts, ou seja, ainda muito menor do que o do silício. Apesar do silício ser mais utilizado, o germânio tem uma eficiência maior, né? O silício é mais utilizado pelo preço dos detectores feitos de silício comparado com os feitos de germânio, né? Então a energia aqui por par de elétron buraco a 300 Kelvin, por exemplo, olha só, no silício é em torno de 3,62 eletronvolts e no germânio é desprezível, né? E a 77 Kelvin, ó, ele fica em torno de 3,76 eletronvolts por silício e por germânio 2,96 eletronvolts, ou seja, muito menor. Isso mostra aí a eficiência maior do germânio do que do silício, né? Então as impurezas aí, normalmente os materiais utilizados em detectores de radiação são dopados, né? Que a gente já falou dessa dopagem, que nós estávamos falando dos cintiladores lá atrás, né? Com impurezas aí apropriadas para gerarem excesso de carga, né? Nos tipos aqui dos semicondutores nós vamos ter dois tipos de dopagem, nós chamamos de semicondutores tipo N e semicondutores tipo P. Ou seja, o que define o semicondutor ser tipo N, ser tipo P é o tipo de dopagem que vai ser utilizada no material. Então, tipo N, por exemplo, olha só, você tem aqui ele de silício, né? E você introduz aqui um fósforo, por exemplo, né? Ou seja, o silício, assim como o germânio, né, é do grupo 4 da tabela periódica, ou seja, faz 4 ligações, né? Ambos fazem 4 ligações, são tretavalentes, né? Então, numa rede cristalina normal, né, que tipo essa aqui, cada átomo de silício forma ligações covalentes com os 4 vizinhos mais próximos, né? Se você pega um silício aqui, você vai ver que ele está fazendo 4 ligações aqui com os vizinhos mais próximos, né? Então a introdução de uma impureza, que é o caso aqui do fósforo, né? Com uma 5 valência, que é o caso desse exemplo aqui, gera então excesso de elétrons no cristal, ou seja, você tem as 4 ligações e tem aqui um par de elétron livre ainda, por conta desse material aqui ser um pentavalente, né? Ou seja, faz 5 ligações. Então, esse elétron em excesso tem uma ligação muito menor do que os demais elétrons das ligações covalentes feitas pelo silício aqui, né? Então, a impureza desse tipo é denominada de doadora em um semicondutor como impurezas doadora em denominado tipo N, ou seja, então quando você tem que ele está doando elétrons, né, que é o caso que está sobrando aqui, ele está doando elétrons, então nós dizemos que esse semicondutor é do tipo N, né, N de
de doador, né? Tipo N significa então que ele está doando algo. Nesse caso, elétrons em excesso, porque você dopou ele com um material aqui que é pentavalente, né? E ele faz e o silício é tetravalente, né? Faz apenas 4 ligações e você dopou ele com um material que faz 5 ligações, ou seja, vai sobrar um elétron ali. E esse elétron vai ser doado e aí vai acontecer o processo então dos semicondutores aqui, né? E aí nós temos o tipo P, ou seja, ao adicionar agora uma impureza de valência 3 na rede do silício, ou seja, cria-se uma estrutura análoga à anterior, mas agora com excesso de buraco. Em vez de ser com excesso de elétron, vamos ter excessos de buracos. Então, uma impureza desse tipo é denominada de receptor. Ele vai ter que receber, né, o elétron daquele tipo N que nós vimos lá atrás. Ou seja, então é um semicondutor com impurezas receptoras e é denominado do tipo P. Né? Então o elétron capturado por esse sítio receptor estará menos ligado à estrutura do que se fosse capturado por um buraco de um semicondutor puro, né? Ou seja, pois aí um dos componentes da rede é tetravalente, você já faz apenas 4 ligações, que é o caso aqui do boro aqui, né? Então esse tipo aqui vai ser um tipo P e o anterior que nós vimos lá vai ser tipo N, ou seja, excesso de elétrons, excesso de buraco, excesso de elétron, tipo N, excesso de buraco, tipo P, né? Então a dopagem, ou seja, os elétrons em excesso dos semicondutores tipo N, estão aí pouco ligados à estrutura e alcança a banda de condução com transferência de menos energia, né? Então estes em níveis de energia dentro da banda proibida, próximo aí à banda de condução, ou seja, então eles vão ficar aqui mais próximo aqui da banda de condução, né? Eles vão se aproximar aí da banda de condução, diferente do que acontece aqui no tipo P, né? Então no tipo P, olha só, da mesma forma, os buracos formados aí na rede cristalina dos semicondutores do tipo P se comporta aí energeticamente de forma diferente dos buracos, né, da rede cristalina do material puro, ou seja, os elétrons capturados pelos buracos dos semicondutores do tipo P ficarão em níveis de energia dentro da banda proibida, próxima aí à banda de valência. Então eles ficam aqui nesta região aqui, né? Isso do tipo P, enquanto no tipo N ele vai para a banda de condução, né? Então, aí o que você faz é uma junção PN, ou seja, para formar um semicondutor do tipo PN, né? Ou seja, um detector semicondutor é normalmente constituído de uma junção destes dois tipos de semicondutores, tipo P e N, por isso nós chamamos de junção PN, né? Então você tem na verdade dois semicondutores aqui e você junta esses dois semicondutores. Então você tem um semicondutor tipo N e do tipo P, e você junta esses dois semicondutores e aí nessa junção você tem aí o que nós chamamos de detector de semicondutores, né? Então aí nessa junção cria-se uma região aqui, né? Que nós chamamos aí de a região próxima a essa junção livre de cargas, né? Porque a tendência natural é que ocorra aí a neutralização dos elétrons e buracos, então, ou seja, quando você junta aqui, então você tem cargas positivas e cargas negativas, há uma é natural que elas se anulem aqui. Então você cria aqui uma região sem cargas aqui, né? Que nós chamamos de região de depleção, né? Ou seja, então uma junção PN sem aplicação de um campo elétrico externo pode ser utilizado como detector, mas terá eficiência muito baixa, porque você vai ter uma região de depleção aqui muito pequena, né? Ou seja, se você não aplica um campo elétrico aqui, então as cargas vão ficar exatamente desta forma aqui. Então você tem uma região aqui muito pequena, né? Ou seja, então a diferença de potencial de que se forma espontaneamente na região
de depleção, que é essa região aqui de junção, né, é aproximadamente de 1 eletrovol, né, sendo inadequada para a coleta rápida aí das cargas geradas pela interação da radiação incidente com o meio. Então, para que você tenha uma eficiência maior, então aplica-se uma diferença de potencial nesse semicondutor aqui, né? Quando você aplica aqui um campo elétrico, olha só, criando-se um campo elétrico aqui, você aumenta essa região aqui de depleção, né? Você aumentando essa região aqui, você aumenta a eficiência aí, então, das coletas de cargas desse detector, né? Então, para aumentar a eficiência, olha só, da junção PN, como detector, se aplica-se um campo elétrico externo, ou seja, o campo elétrico externo é aplicado com a polarização reversa, né? Polaridade positiva aplicada ao semicondutor tipo N e polaridade negativa aplicada ao semicondutor tipo P. E aí você tem então uma região de depleção aqui, aumentando então esta região aqui de coleta, né? Então na região depletada não há fluxo de corrente, a não ser quando há radiação incidente nesta região, né? Então a interação da radiação incidente com o volume sensível do detector gera cargas que são coletadas de forma rápida e eficiente, né? Quanto então é o que acontece aqui nessa região de depleção aqui. Então uma grande vantagem do detector semicondutor é a sua boa resolução, né? Ou seja, então o número de pares de íons formados por eletroradiação incidente é maior do que um dos detectores a gases que nós vimos lá atrás, né? Então essa energia aqui, né, seja par de elétrons, par de íons, né, energia barra par de íons é em torno de 5,3,5 eletronvolts para os semicondutores e para os gases é em torno de 10 eletronvolts, né? Então é uma energia muito menor aqui utilizada aqui para os semicondutores, né? Então ele é muito utilizado em espectrometria, né? Semicondutores, então eles podem ser utilizados em espectroscopia, pois o pulso de saída depende aí do número de pares de íons formados, que depende da energia da radiação incidente, né? Então os dois tipos de semicondutores mais utilizados são os de silício, né, que são as matrizes predominantemente para espectroscopia de partículas carregadas, e o de germânio, né, que são as matrizes predominantes para a espectroscopia gama. Então, normalmente, os detectores de semicondutores são utilizados com uma diferença de potencial muito alta, né, de forma a estender ao máximo a região de depleção. Nós vimos que quanto maior essa região de depleção, mais eficiente você vai ter, porque você vai ter uma região maior de coleta de carga. Então denominam-se os detectores que operam nessas regiões de detectores totalmente depletados, né? Então as junções de semicondutores são confeccionadas a partir de um cristal homogêneo de semicondutor de um determinado tipo, ou P ou N, né? Onde é depositado ou implantado um dopante aí do tipo oposto, criando aí uma região semicondutora inversa à matriz original que tinha antes, né? Então são confeccionados a partir de um cristal homogêneo do tipo, né, do tipo P, ou seja, nós estamos falando dos detectores de junção difusa, né? Então eles são confeccionados a partir de um cristal homogêneo do tipo P, que tem uma superfície oposta a um vapor de uma impureza do tipo N. Então normalmente o fósforo, né, que é muito utilizado. Então com isso é possível transformar a região superficial num material aí do tipo N, né? Então a junção é formada, portanto, numa região de baixa de superfície, né? Ou seja, no ponto onde as concentrações relativas das impurezas do tipo N e P se revertem, né? Então, a região da camada morta é atravessada por toda
a radiação incidente antes de atingir a região depletada. Então esta região depletada se estende principalmente na direção do cristal tipo P, porque a camada depositada é mais densamente dopada, né? Por isso que ele vai mais aí para o tipo P, né? Então aí você tem agora os detectores de barreira e superfície, né? Semelhante ao anterior, mas com uma camada morta muito fina. E as combinações mais utilizadas são silício mais ouro, semicondutores tipo P mais alumínio, né? Então a região depletada desses dois tipos de detectores é da ordem de 2 a 3 milímetros, né? Por isso eles são muito utilizados para radiação pouco penetrantes, né? Como alfa e beta, né? Então os detectores de junção difusa é mais resistente do que o de barreira de superfície, né? Entretanto tem maior camada morta, né? E aí nós temos detectores com implantação de íons, né, que é outra maneira de introduzir impurezas dopantes na superfície dos semicondutores e colocá-los expostos aí a um feixe de íons produzidos num acelerador, né? Então é possível implantar íons P ou N, formando aí semicondutores tipo P ou do tipo N, né? No primeiro caso, via aceleração de íons de boro e no segundo íons de fósforo, né? Aí muda a dopagem como nós falamos lá atrás e você tem então um tipo P ou tipo N dependendo da dopagem, né? Da valência do dopante que você está colocando ali, né? E nós temos detectores com implantação de íons, né? Que é um exemplo deles que é bastante utilizado na usina nuclear, principalmente para fazer monitoramento ambiental ali de em torno de toda a usina, né? Que é um exemplo muito comum de um detector desse tipo, é o detector de germânio hiperpuro, né? Que nós chamamos de HPG, né? Então ele é muito utilizado em espectroscopia de raios gamas. Estes detectores só precisam ser refrigerados quando em utilização, né? Ou seja, você não precisa ter uma refrigeração contínua ali, só quando você está utilizando é que você utilize então o processo de refrigeração. Então esta é uma grande vantagem frente ao tipo de detector utilizados para a espectroscopia gama, que é o de germânio dopado com lítio, né? Que você precisa ter uma refrigeração contínua, né? Esse último tipo aqui, que é do lítio, né? O detector precisa ser refrigerado continuamente para garantir que o lítio não saia da rede do cristal, né? Uma vez que é difícil fazê-lo penetrar na matriz do germânio, né? Então esse tipo aqui de detector, né, que você está vendo aqui na figura, é bastante utilizado assim dentro da usina, né? Na usina aqui no Brasil, Angra, lá em Angra 1 e Angra 2, tem um laboratório chamado Laboratório de Monitoramento Ambiental, onde lá dentro tem uma equipe formada por biólogos, engenheiros, químicos e físicos, né, onde eles estão constantemente fazendo esse mapeamento aí do índice de radiação dentro e fora da usina, né, a um raio aí de 15 quilômetros aí, em torno aí da usina, né? E lá esse laboratório ele é altamente equipado com esse tipo de detectores aqui de germânio hiperpuro, né? Então é isso, pessoal. Aqui nós encerramos o assunto sobre detectores, né? Eu falei de uma forma bem resumida sobre cada um deles, só as informações básicas, né, sobre cada um deles. Espero que tenha entendido aí sobre esse funcionamento e os tipos de detectores, né? Então, na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a blindagem do processo de radiação aí, né? Então até a próxima aula e bom estudo aí para vocês, tá?